o poder de compra dos brasileiros, especialmente das famílias mais pobres, deverá ser ainda menor em 2026, com a aprovação da regulamentação da reforma tributária do Congresso, em razão da aplicação do chamado Imposto do Pecado, criado para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde, como refrigerantes, cervejas e cigarros. O novo tributo também deverá incidir sobre itens estratégicos da balança comercial brasileira, como o minério de ferro, que é um dos bens mais exportados pelo país. O possível impacto é agravado porque 2 dos principais itens atingidos pela nova tarifa estão dentre os 5 alimentos mais consumidos pelos brasileiros, que são refrigerante e suco. Na prática, essa medida pode reduzir a competitividade no país, no mercado internacional, e afetar diretamente a população por meio de menor geração de empregos, encarecimento de produtos e redução do ritmo da economia, ampliando a preocupação sobre os reais benefícios da reforma para o Brasil. Disseram na época, né? Foi a reforma possível. Vamos ao Rio de Janeiro? Roberto Mota sempre tem apontamentos interessantes para fazer quando nós falamos da reforma tributária. A reforma possível, Mota, 2 minutos. É sempre o possível, né? Nunca é o que deveria ser, nunca é o que é certo. É sempre o que dá para fazer. Aí criaram esse monstrengo tributário, que vai nos dar aí o maior IVA do mundo, e rasgou o Pacto Federativo, criando um tal de Conselho do IBS, que vai decidir para onde vai imposto. Olha só, não existe imposto bom. Não existe imposto para punir o pecado. Não existe imposto simplesmente com caráter regulatório. Imposto é sempre uma retirada forçada do dinheiro do seu bolso para colocar o dinheiro nos cofres do Estado. E o que é que o Estado faz com esse dinheiro? Bom, o Estado vai te dizer, é para as escolas, os hospitais, é para as estradas. Dá uma olhada na vida que leva aqueles que controlam o Estado brasileiro, e aí você vai entender a verdadeira finalidade desses impostos. Pois é, várias manifestações de pessoas que nos acompanham, e uma escreveu o seguinte: a cada medida aprovada, o Paraguai agradece, né? Querendo dizer que muitos brasileiros estão indo para o Paraguai e o país está comemorando. Enfim, é preciso considerar que essa reforma tributária foi comemorada por muitos, mas vários especialistas apontam que há problemas e distorções a partir da regulamentação. Dávila, queria que você também trouxesse a sua reflexão, na verdade fizesse uma introdução ao seu próprio comentário, porque em 40 segundos nós receberemos a rede, então eu vou pedir para você fazer uma introdução ao seu próprio comentário. Este governo tem enorme coerência em torno de uma coisa: aumentar imposto. Tudo é desculpa para aumentar a tributação. Esta tributação, Caniato, que já é a mais alta entre todos os países emergentes. Pois é, várias pessoas criticando, inclusive, a reforma tributária. Muitos falam, ok, simplificação, mas no final das contas sairemos com o maior IVA do mundo, maior IVA do mundo, enfim. Valeu a simplificação? Vários perguntaram aqui. Essa é uma questão importante. Deixa eu só receber a rede, daí o Dávila faz o complemento desse comentário para todo mundo. Agora sim, recebendo a rede Jovem Pan, estamos destacando o levantamento que indica que o poder de compra dos brasileiros deverá cair ainda mais com a regulamentação da reforma tributária. Você, Dávila, quais são as análises que devem ser feitas neste momento em que muitos fazem contas a partir do momento em que a nova legislação entrará em vigor? Caniato, quando você está com febre, não adianta brigar com o termômetro. O termômetro apenas registrando que você está com febre. Você tem que atacar a causa da febre. Portanto, a reforma tributária, ela só está mostrando uma coisa: o tamanho da gigantesca carga tributária que nós pagamos de imposto. É isso. Porque esses 28% do IVA estavam escondidos nos impostos cumulativos, nos impostos nas cadeias, estava lá, é a mesma carga tributária. Vai ficar elas por elas? Não, porque é isso, ela era para ser neutra, só que nesta composição do IVA vai pagar mais o serviço. Nós sabemos que o serviço vai pagar mais imposto que outros. Mas se você somar a carga tributária toda do país,
O que o IVA está revelando pela primeira vez, por que nós vamos ter o IVA mais alto do mundo? Porque o Brasil já tem a carga tributária mais alta do mundo entre todos os países emergentes. Pulverizada, né? É isso. Não consegue olhar o índice, né? Não consegue olhar o índice. Então, se você pegar, por exemplo, quando você compra uma cervejinha, toda a cadeia que tem, desde a colheita da cevada, você começou a industrializar, tudo está pagando imposto, até chegar o preço da cerveja na ponta. Então, o que está fazendo com o IVA? Está trazendo isso à tona, a cara de todo mundo. Agora, o que é que nós temos de fazer? Nós temos de reduzir despesa pública. Nós precisamos cortar essa carga tributária gigantesca que hoje sustenta um Estado que gasta quase 40% do PIB. Caniato, só para refinanciar a dívida do Brasil, nós estamos gastando quase R$1 trilhão. 1 trilhão, não é bilhão, não, é trilhão. Isso é custo da responsabilidade fiscal. Então, não adianta, não tem reforma tributária boa, o Mota tem razão, não tem imposto bom, mas tem uma reforma tributária. A reforma tributária está mostrando que o Brasil vai pagar o imposto de valor agregado mais alto do mundo porque o governo gasta demais e não consegue reduzir imposto. Então, nós trabalhamos aqui de janeiro a maio, 5 meses por ano, para pagar imposto para o governo, para ter esse serviço de péssima qualidade. Como o nosso dinheiro é mal utilizado. Então, não adianta brigar com o termômetro. Nós temos que brigar com a causa. E a causa é um Estado caro, corrupto, perdulário, que sustenta um monte de privilégio indecente, como é a questão dos supersalários. Pois é, e aí várias pessoas escrevem, depois que aumenta o imposto, quero ver o governo que vai conseguir baixar, que incorporam aquele valor, né? Você, Kriegner, suas reflexões sobre a regulamentação da reforma tributária e a discussão e a análise que muitos fazem do sistema tributário brasileiro, né? Caniato, uma vez que você dá o doce na mão da criança, não tira mais, né? E a gente vê exatamente isso com os programas sociais, com o aumento de imposto. Não adianta depois, no futuro, alguns daqui 10 anos, 8 anos, não sei, se elege aí presidentes que sejam contrários a essa hipertributação que nós temos no Brasil, vão enfrentar uma resistência gigantesca para poder fazer o reajuste. Vamos olhar o caso do Milei, na Argentina, com a motosserra, que cortou muita coisa, mas ainda tem muito para cortar e não conseguiu cortar muito mais, senão ele corria o risco até de ser impeachmentado, ali sofreu o processo por parte do Congresso, né? Perdeu muito apoio em algumas categorias, porque o povo se acostuma. E existe essa ideia de que, olha, se ao menos o nosso dinheiro fosse bem utilizado, então não teríamos problema em pagar imposto. E é isso que nós precisamos combater, porque, como o Mota disse, e o Dávila também fortaleceu essa ideia de que o imposto não vai ser positivo. O dinheiro na mão do governo não vai ser melhor gasto do que na mão do cidadão. É claro que existem algumas áreas, e aí eu parto desse pressuposto, algumas áreas que você precisa garantir o acesso, e o Estado é o melhor para a gente, né, que nós temos para garantir o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à segurança pública e esses direitos básicos aí que todos nós temos. No entanto, ele não quer dizer que ele precisa ser o executor dessas áreas. Então, hoje em dia, será que alguém concorda que, no geral, tem pontos de exceção, mas no geral o ensino público é melhor do que a rede privada? O atendimento de saúde público é melhor do que a rede privada? E não é uma coisa que público é melhor e privado vai ser sempre melhor também. Não é bem isso. Mas nós temos que olhar os fatos. E aí o povo brasileiro precisa começar a abrir mão dessa vontade ou dessa ideia que contaram pra gente um dia, que fizeram o povo crescer em cima desse entendimento de que se ao menos o governo usasse melhor o nosso dinheiro, tudo bem, nós deixarmos aí 50%, 40%, 60% da nossa renda que é desenvolvida pelo cidadão, produzida pelo cidadão, riqueza que é gerada pelo cidadão e não pelo Estado. Então, por que nós estamos pagando para que o Estado possa ter parcela dessa renda? Passa por uma mudança de mentalidade. Eu sei, não é o que vai trazer mudança amanhã, não é o que vai inspirar a mudança nessa reforma tributária, neste Congresso que nós temos hoje. Mas não dá para deixar a oportunidade passar também de trazer esse alerta, para as pessoas entenderem que imposto bem utilizado, mal utilizado, não é justificativa para se criar mais impostos e pesar ainda mais a carga tributária nas costas do cidadão. Enquanto os nossos comentaristas lamentam, há quem comemore. É verdade. Acho que a produção, inclusive, separou. O deputado Chico Alencar fez um post. Vitória da saúde.
Aprovamos agora o imposto seletivo de pelo menos 30% para bebidas açucaradas. O lobby da indústria de refrigerantes foi pesado, mas a saúde venceu, com uma diferença de 20 votos. No Brasil, os refrigerantes estão entre os 5 ultraprocessados mais consumidos diariamente. Estima-se que cerca de 720 mil crianças estão com excesso de peso ou obesas em razão da ingestão dessas bebidas. As experiências internacionais comprovam que a taxação reduz o consumo e não impacta nos empregos. Será? A meta da Organização Mundial da Saúde é reduzir o consumo de refrigerantes em 50% até 2035. E aí tem uma fotografia do Chico Alencar com uma lata de Coca Zero. Coca Zero não tem açúcar, mas ele está fazendo um sinal de reprovação. É isso, aquele joia para baixo, né? Chico Alencar. Você, Dávila, o Chico Alencar, que é um deputado do PSOL, comemorando o aumento de imposto, 30% sobre os refrigerantes. Dávila. Você já viu mesa de político almoçando? Tá cheio de latinha de refrigerante lá. Sabe o que vai acontecer agora? Vai começar uma pressão. Agora precisamos aumentar o salário do deputado. Aumentou aí o custo do refrigerante. Então vamos aumentar o salário do deputado, vamos aumentar o salário do senador aqui, porque o custo de vida está ficando caro. É assim que eles fazem. O PT, a esquerda, adora aumentar imposto e depois justifica na outra ponta que precisa aumentar o salário dos deputados, precisa aumentar o gasto, porque no fundo de contas a vida está ficando cara. É assim que funciona. Agora, para você ter uma ideia, Canhoto, para o nosso público que gosta de números e dados, a média do imposto de valor agregado entre os países emergentes é de 19% a 20%. 19% a 20%. O do Brasil vai ser 28%, o mais alto de todos. E é isso, você tem que sustentar gabinete de deputado, passagem aérea, vale paletó, apartamento funcional, super salário do judiciário, que é acima do teto constitucional. Não tem uma vergonha maior, né? Aquele que zela pela lei tem um teto, um limite constitucional, mas ele ganha acima do teto constitucional e acha que tudo bem. Então, esta avacalhação com o dinheiro do Brasil que produz, trabalha, essa desconsideração com quem rala todo dia para fazer essa economia crescer, para gerar emprego, para exportar, esses são sempre os penalizados. São as verdadeiras vacas leiteiras que o governo tira cada vez mais recursos do nosso bolso, mete a mão no nosso bolso para sustentar esse tipo de demagogia. O Brasil tinha que ter como meta de governo, e eu espero que todos os candidatos de direita que vão disputar a presidência da República tenham aqui um comprometimento de, num prazo de 5, 6 anos, ou 2 mandatos, no máximo 8 anos, ter um IVA no Brasil igual à média dos países do mundo. Derrubar essa carga tributária de 28% para 19%, 20%. Isso sim é um compromisso com o cidadão brasileiro de bem, aquele que trabalha e produz, com o tamanho da redução do Estado que nós precisamos fazer, com esse corte absurdo de gasto e privilégio. Aí sim é um governo que governa para o povo e não um governo que usa o povo para pagar as contas de privilégios públicos.